Opa, vamos lá, meu aluno, voltando aí com o nosso curso 100% focado no Sebrasp, na banca CESP aí. Tá legal? Vamos seguir então. Nós temos aí as regras gerais de acentuação gráfica. Quais são até agora? Monossílabas, que são acentuadas quando terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Acentuadas graficamente. Oxítonos, quando terminadas em AAs, EEs, OOs, em OEns. E paroxítonas, regra 1, quando não terminar em AEO, em ENs, lápis, né? Aí eu dei exemplos aí. E a paroxítona 2, interessante, cai muito, vai cair muito, quando terminar em ditongo. Opa, pô Pedro, eu sei o que é um ditongo, sabe? Ditongo é uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal. Lá no finalzinho. Então lá vamos nós. Quando eu tenho uma palavra aqui, ó, mágoa. Por que a palavra é acentuada? Ó, vou separar a sílaba. Mágoa. Se tem acento, finalzinho é junto. Qual é a sílaba tônica? Má. Eu tenho duas sílabas só. Mágoa. Então ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, na verdade, isso aqui é um ditongo. Mágoa. Eu posso ter outra palavra. Ó, vou colocar uma outra palavra aqui. Tome muito cuidado com essa regra. Tá legal? Quando eu boto assim, ó, pátria. Por que pátria é acentuada? Ah, porque é uma paroxítona, ó, terminada em ditongo. Pátria. Cuidado, por quê? Porque ele pode jogar esta palavra aqui, ó. Magoa. Não é mágoa, está escrito magoa. Como é que eu separo a sílaba? Magoa. São 3 sílabas. Não tem nem acento. Mas mágoa tem. Então, cuidado. Eu falei da secretária e da secretaria, né? Há pouco. Então, você tomar cuidado, por quê? É uma regra que cai muito. Paroxítona terminada de ditongo. Tem acento, finalzinho é junto. Tem acento, finalzinho é junto. Tem acento, finalzinho é junto. Não tem acento, finalzinho é separado. Tem acento, finalzinho é junto. Tá? E proparoxítona, todas são acentuadas. São acentuadas graficamente. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, exemplo. Xícara. Cadê? Esse aqui, ó. Xícara. Árvore. Paralelepípedo. Não importa. Você tem aí. Xícara. Proparoxítona. Xícara. Antepenúltima sílaba tônica. Recebe acento. Árvore. Proparoxítona. Toda proparoxítona recebe acento gráfico. Tá? Então, quando você trabalha com isso aqui, eu estou dizendo que você já consegue fazer, provavelmente você já consegue matar a questão da tua prova. Já consegue. 2, 3 regras a mais que eu vou falar durante o nosso curso. Só mais umas 3. Que é o que vai cair lá na sua prova também. Então vamos somar aí. 5, 8 regrinhas. Essas, mais umas 3, chamadas de especiais. Só. Olha o pancadão agora de questões
que nós vamos fazer só com isso aí. Claro, sabendo tudo que eu falei, né? Beleza, vamos lá. Questão número 1. A questão número 1, ela envolve aí um texto. Aí, pô, cara, vai direto para a pergunta. Direto para a pergunta. Os vocábulos traz, é e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Traz, separa a sílaba. Separei. Monossílabo. Monossílabo é monossílabo. Nós, monossílabo. Monossílabo é acentuado quando? Terminados em aás, eés ou oós. Então, todas essas palavrinhas aqui entram na regra dos monossílabos. Ou seja, os monossílabos que recebem acento na língua portuguesa. Então, são monossílabas. É a regra das monossílabas. Então, elas são acentuadas por serem monossílabas acentuadas. Então, este item está corretíssimo aí, porque diz que recebe acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Então, item 1, ok. 2. Tem um texto. Vamos lá. Aqui eu quero falar um negocinho para você. Olha só. Considerando as relações sintático-semânticas do texto, o emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras distintas. Pode. CESP cobra, sim, bem pouco, mas pode. O que acontece? Quando você trabalha com memória, como é que você separa tradicionalmente? A tradicional, sem forçar nenhuma barra. Opa, tem acento, finalzinho junto. Então, quando você tem a palavra memória, a regra que justifica a acentuação, qual é a regra? Paroxítona, que termina em ditongo. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Só que esse ditongo é um ditongo crescente ou decrescente? Ele é um ditongo crescente. Como assim, Pedro? Você sabe. Vamos avaliar. I vai ser a semivogal e o A, que é o mais forte, vai ser a vogal. Então, é uma ordem crescente. Beleza. Quando a paroxítona for terminada em ditongo crescente, você pode também considerar a palavra sendo uma proparoxítona. A. Então, olha só. Proparoxítona. Vamos chamar de proparoxítona eventual. A gente aceita essa classificação como proparoxítona eventual. Tá? Então, na verdade, isso só funciona quando a paroxítona terminar em ditongo o quê? Crescente. Então, cuidado. Quando a paroxítona terminar em ditongo crescente, ela poderá também ser considerada uma proparoxítona. Então, quando uma palavra paroxítona terminar em ditongo crescente, poderá também ser considerada uma palavra proparoxítona.
Então você diz que você tem duas regras que justificam tal acento. Rara. É raríssimo ter esse tipo de questão na sua prova. Coloquei para não passar despercebido, para a gente não ficar, né, sem passar por isso. Tá? Então, em regra, uma palavra tem uma justificativa só. Uma acentuação gráfica ela é justificada por uma regra só. Aí é uma excepcionalidade. É uma observação extra. Tá legal? Então, esse item aqui está correto. Beleza? 3. Tem um texto. Tem um texto. Lá vamos nós. Mais texto. Mais texto. Mais texto. Aí, pronto. Questão. Questão 3. Presentes no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgãos. São acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Bom, foi bem amplo, né? Mas, ó, caráter. Caráter seria tal paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS. Seria uma paroxítona 1. Intransferível. Intransferível. Também, ó, paroxítona. Paroxítona. Regra 1, que não termina em A, E, O, em ENS. Legal. Mas órgãos é uma paroxítona que termina em ditongo, mesmo estando no plural, mas é um ditongo no plural. Então é uma paroxítona terminada em ditongo. No fundo, você tem tudo sendo o quê? Paroxítona. São regras distintas, mas da maneira como foi colocada a questão, o item está certo. Ele diz que presente no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Paroxítona 1, paroxítona 2. Bom, foi bem genérico. Certo, tá certo. O comentário tá certo. Agora, se ele dissesse que elas são acentuadas pela mesma regra, aí não. Aí não. Paroxítona 1 é uma regra e paroxítona 2 é outra regra. Beleza? Tranquilo? Mas o item aí está certo. Então, cuidado com a banca CESP, né? A Sebrasp. Cuidado. A pegadinha está na afirmação. Às vezes nem na palavrinha lá. A gente tem que saber acentuar. Questão 4. Texto, lá vamos nós. A palavra cível, paroxítona, ó, paroxítona, regra 1. Recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Amável, paroxítona, útil, paroxítona. Ambas pertencem ao grupo das paroxítonas que não terminam em A, E, O, em ENS. Opa! Então, item certo. Certíssimo. Item 4. Seguindo. Questão 5. Com relação às ideias e às estruturas do texto, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística, bioestatística, sílaba tônica, então ela é uma proparoxítona. Toda proparoxítona recebe acento. E específicos, opa, também proparoxítona. E toda proparoxítona recebe acento gráfico. Tem a mesma justificativa gramatical. Os acentos têm, ambas são acentuados por serem proparoxítonas. Então, o item está corretíssimo. Item 6. Item 6. Julga o item. Vamos lá. As palavras indivíduos. Vamos lá. Tem acento?
Então, 2 é junto. Opa! Aqui eu tenho a paroxítona terminada em ditongo. É a paroxítona 2. E precárias. Precárias. Tem acento? É junto. Então, eu tenho aqui paroxítona 2. Também. Recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Não. Mesma justificativa para as duas palavrinhas. Então, tá fora. Seguindo. Questão 7. As palavras líquida, público, órgãos, episódicas. Vamos lá. Líquida. Líquida. Proparoxítona. Proparoxítona. Público. Público. Proparoxítona. Antepenúltima sílaba tônica. Proparoxítona. Órgãos. Paroxítona terminada em ditongo. Então, é a paroxítona. Regra 2. Episódicas. Episódicas. Eu tenho paroxítona. Proparoxítona. Aí, ó. Proparoxítona. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Obedece à mesma regra de acentuação? Item errado. A gente pode aí marcar aqui, ó, que essa aqui, ó, furou o grupo, né? Então, item errado. Vamos seguir. Questão 8. Mais texto, texto e texto. A palavra está recebe acento gráfico, ó. Está. Está. Oxítona terminada em A. Então, regra das oxítonas. Recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento gráfico em 3. 3. Regra das monossílabas. São regras diferentes. Ele diz que é a mesma regra. Então, o item está errado. Outra. Questão 9. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno, fenômeno. Isso aqui é uma proparoxítona. Toda proparoxítona recebe acento. Próximo. Próximo. Também é uma proparoxítona. E toda proparoxítona recebe acento. Atende à mesma regra de acentuação gráfica. Certo? Ambas são proparoxítonas. Seguindo. 10. Texto, texto, questão. O emprego do acento nos vocábulos amazônicas. Amazônicas. Ela é uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Altíssimas. Altíssimas. Também é uma proparoxítona. Toda proparoxítona deve ser acentuada. E pássaros. Pássaros. Também proparoxítona. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Atende, o emprego do acento gráfico, né, atende à mesma regra de acentuação gráfica. Certo? Item aí corretíssimo. Isso. 11. Não estava aparecendo no monitor? 11. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice, índice, proparoxítona. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Período, período, proparoxítona. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Diz que justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica, certo? Ambas são proparoxítonas. 12. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio e bromélias. Vamos lá. Homogênea. Homogênea. Se tem acento, finalzinho é junto. Então a gente já sabe que é a paroxítona que termina em ditongo. É a paroxítona regra 2.
Médio. Tem acento, finalzinho junto. Jo. Paroxítona terminada de tombo. Paroxítona 2. Bromélias. Bromélias. Tem acento, finalzinho junto. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona 2. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos. Certíssimo. Paroxítona 2. Paroxítona que termina em ditongo. Questão 13. Questão 13. Vamos lá. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, Brasília. Se tem acento, finalzinho junto. Paroxítona terminada em ditongo. Cenário, cenário. Paroxítona terminada em ditongo. Então, a paroxítona regra 2. Próprio, paroxítona terminada em ditongo. Então, é uma paroxítona regra 2. Por isso, o gabarito é certo. Beleza. Item 14. Cadê? Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos. Sabíamos, sabíamos. Ela é uma paroxítona. Procurávamos, procurávamos. Ela também é uma paroxítona. Então a questão diz que é a mesma regra. Item correto. Item 14. Item 15. No que se refere às ideias e aspectos linguísticos, vamos lá. O emprego do acento gráfico em indústria. Indústria. Tem acento finalzinho junto. Já sei que é uma paroxítona que termina em ditongo. Paroxítona 2. Rádio. Paroxítona terminada em ditongo. Então já sei que é uma paroxítona regra 2. Tem acento finalzinho junto. O emprego do acento gráfico justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Certo? Tá vendo como é que é? Se repete. 16. Eu falei que essa é uma enxurrada de questões. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica. Metálica. Ela é uma proparoxítona. Opa! Acúmulo. Acúmulo. Ela é uma proparoxítona. Proparoxítona. E imóveis. Imóveis. Aqui, é uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona regra 2. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Item errado. A gente pode marcar aqui, né, a palavrinha que furou o grupo. Imóveis. Tá legal? Seguindo, questão 17. Questão 17. Os termos série e história. Tem acento, finalzinho junto. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona 2. E história, mesma coisa. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona regra 2. Então, nós temos aí, acentua-se em conformidade com a mesma regra ortográfica. Item 17, certo. Item 18. Item 18. O emprego do acento gráfico em água. Água. Paroxítona que termina em ditongo. Paroxítona regra 2. Distância. Tem acento finalzinho junto. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona regra 2. Primário. Primário. Paroxítona que termina em ditongo. Paroxítona regra 2. Então nós temos aí. Justifica-se pela mesma regra de acentuação? Sim, todas pela mesma regra de acentuação. Questão 19. Em relação às ideias e as palavras meteorológica, meteorológica, proparoxítona, toda proparoxítona deve ser acentuada. Científico, científico, proparoxítona, toda proparoxítona deve ser acentuada. Containers, containers, proparoxítona, toda proparoxítona deve ser acentuada.
são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica. Errado. Mesmas regras de acentuação para todas. Tá legal? Beleza. Vamos lá. Seguindo aí. Vamos esticar um pouquinho este bloco. Regras especiais mais cobradas pela banca. São algumas, né? Eu diria 3. Regra do hiato. O que significa a regra do hiato? A regra do hiato é o seguinte. Você tem vogal com vogal, né? Em sílabas separadas. A gente vai ter que analisar a segunda vogal do hiato, tá? A questão é, vou analisar a segunda vogal do hiato. A segunda vogal do hiato, ela tem que ser uma vogal oral. Ela não pode ter um som nasal, não pode ser en, in, on, tem que ser a, e, i, o, u. E a segunda vogal tem que ser a vogal i com s ou sem s, ou a vogal u com s ou sem s. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 características para a palavrinha conseguir entrar na regrinha do hiato. Então vou separar a sílaba, antes de qualquer coisa, de tudo aqui. Saúde. Sa, u, d. Saída. Sa, i, da. Balaústre. Ba, la, us, tre. Faísca. Fa, is, ca. Note o seguinte, que antes de eu falar em regra do hiato, eu tenho que verificar se a palavra entra no grupinho das regras gerais. Se ela é monossílaba e entrando na regra lá, se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, se não entrar naquela regra lá, aí eu recorro a esta regra aqui. Saúde, U é sílaba tônica. A paroxítona naturalmente vai ser acentuada ou quando termina em ditongo, que não é o caso, ou quando não terminar em E, que também não é o caso. Pedro, mas a saúde tem acento. Tudo bem. Você tem um hiato aqui? Tenho. A e U, formando um hiato. 2 vogais em sílabas separadas. Legal. A segunda vogal do hiato é oral, não é é U. E a vogal U, com S ou sem S. Neste caso apareceu sem S. Ah, é? Então, esta regrinha do hiato justifica o acento de saúde. Acento de saúde é a regrinha do hiato. Ela é acentuada por ser um hiato acentuado. Uma regra chamada regra do hiato. Mesma coisa de saída. Saída, regra do hiato. Segunda vogal do hiato, oral, vogal I sem S. Balaústre, segunda vogal do hiato, oral, U com S. Pode? Pode. Regra do hiato. Faísca, segunda vogal do hiato, I, oral, com S. Pode? Pode. Então, regra do hiato. Nós temos regra do hiato para essas palavrinhas. Mais um caso especial aí para a nossa banca. Regra do ditongo aberto. Vamos lá. O ditongo, a gente sabe que é vogal com semivogal ou vogal com ou semivogal com vogal, né? Então, assim, semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Para o ditongo ser acentuado, ele tem que ser aberto. Então, aberto é assim, ó. El, oi, ei. Esses 3 ditongos. Desde que em palavras, esses ditongos têm que aparecer em oxítonas ou monossílabas. Então, olha só, vamos pensar aqui comigo. Essa regra valia para qualquer palavra. Aí o acordo ortográfico veio e mudou. Monossílabas. Beleza. Vamos pegar aqui a palavra céu. Céu é monossílabo. O monossílabo é acentuado pela regra geral lá, quando terminar ali a, as, es ou os. Não é o caso. Pô, mas tem acento. Beleza. Então ela tem acento por quê? Porque é um ditongo, vogal com semivogal, e o ditongo é aberto. Não é eu, é el, é, o, é. Isso é aberto. Então você tem el, oi ou ei.
desde que as palavras sejam o quê? Oxítonas ou monossílabas. A palavra é oxítono monossílaba. Ah, então entra na regra do ditongo aberto. Chapéu. Chapéu é um oxítona. Uma oxítona terminada em El. Pô, não entra na regra geral que eu aprendi. Ah, não entra? Não. Ah, mas tem acento. Por quê? Regra do ditongo aberto. Preste atenção. Só vai entrar na regra especial qualquer uma daqui para frente. Se não entrar na regra geral. Só pode ter uma regrinha só para justificar o acento. Ideia. Vou separar a sílaba de ideia. I-dei-a. Sílaba tônica dei. Ah, tem o ei, ó. Ei, ei. É, mas ela não é nem oxítona, nem monossílaba. Não? Então este acento aqui, o quê? Não existe. Não existe mais. O acordo ortográfico tirou o acento da palavra. Tá legal? A palavra Meyer eu coloquei para mexer com você. Por quê? Meyer. Ela tem um ditongo aberto ei, mas ela não é acentuada pelo ditongo aberto. Ela é acentuada pela regra da paroxítona. Paroxítona terminada em R. Paroxítona regra 1. Paroxítona que não termina em A, EO, em ENS. A justificativa é paroxítona regra 1. Ah, Pedro, mas ela tem um ditongo aberto. Tem, mas ela só pode ter uma justificativa. E primeiro você tem de verificar se a justificativa se encontra lá na regra geral. Monossílaba, oxítona, paroxítona 1, paroxítona 2 e proparoxítona. Se não encontrar a justificativa lá, aí você volta e vem para a regra especial. Aí a primeira regra especial que a gente aprendeu, regra do hiato. Segunda, regra do ditongo aberto. Quais ditongos abertos são acentuados? El, oi, ei. Se for uma palavra monossílaba ou oxítona. Né? Então a gente tem essa visão aí da regra especial. E acento diferencial. Existe o acento de timbre, número e tonicidade. O de timbre, ele faz a diferença entre a palavra pôde e a palavra pode. Como assim? Toda vez que você quiser utilizar a palavra pôde, ou seja, indicando o passado, você tem de usar com acento gráfico para fazer a diferença. E pode, que é o presente, não tem acento. Então, no passado, mamãe não pôde estudar. Mas hoje, que é presente, ela pode. Então, vai usar o pôde, tem de ter acento diferencial de timbre. Então, aqui é acento, diferencial de timbre. E de número? Número, você vai acentuar o plural dos verbos ter, vir e seus derivados. Como assim, Pedro? Ó, eu falo ele tem. Eu falo eles têm. Ele vem. Eles vêm. Ele detém. Eles detêm. Aqui é acento agudo porque é uma oxítona terminada em "em". Por que eu preciso do acento diferencial? Para marcar que eu tenho aí a forma do plural. O acento circunflexo para marcar o plural. Então, esse aqui é o acento diferencial de número. Para marcar o plural. Em que verbos? Ter, vir e seus derivados. No plural. Ele aparece no plural. O acento circunflexo vai aparecer no plural. Tá legal? E de tonicidade, nós temos aí apenas o vocábulo por. Cadê você? Azul. Por. Que faz a diferença entre o por verbo e o por preposição. Tá legal? Você vai colocar o acento quando você for utilizar o por como verbo. Eu vou pôr a mesa ali. Beleza. Vai colocar por, né? Então, acento. E aqui, por exemplo, na preposição, não. Você não vai colocar nenhum acento. Tá legal?
Então essa é a diferença. Isso que você tem que saber de regra. Regra especial nós temos 3. Regra do hiato, regra do ditongo aberto, que mudou com acordo ortográfico, agora só fica em monossílabo ou oxítona, e regra do acento diferencial. Lembre-se, antes de você julgar como regra especial, verifique se a palavra não pertence à regra geral. Tá legal? Bom, vamos agora esticar um pouquinho e vamos matar o restante das questões. Tá legal? Vai ficar um pouquinho maior esse bloco, não tem problema. O emprego do acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação. Já vi que não. Aqui, ó. Período. Ela é uma proparoxítona. Proparoxítona. Aqui. Juízo é a regra do hiato. Porque segunda vogal de hiato. Oral, vogal I, né? Extraídos, extraídos, também regra do hiato. Então ele justifica-se pela mesma regra de acentuação? Errado. Não. Eu tenho aqui uma saindo do grupo, que é período, né? 20. 21. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, ó, dói, é o oi, monossílabo, opa, regra do ditongo aberto. Vou botar só ditongo aberto aqui, para você entender. Né? Já sabe? Ditongo aberto. A palavra só, regra das monossílabas. Regra geral. Regra das monossílabas. Nossa, não consegui enxergar ali como ficou. Mesmo aqui, ó, ficou embaçada. Monossílabas. E a palavra nós, também regra das monossílabas. Preste atenção. A palavra dói, ela é uma monossílaba. Mas a justificativa do acento não entra na regra das monossílabas. Entra na regra do ditongo aberto. Porque monossílabo vai ser acentuado quando terminar em as, és ou os. Então, ela justifica-se pela mesma regra? Errado. Não. Ele quer a justificativa. Então, ó, a palavra que saiu do quadrado aí foi a palavra dói. Tá? Questão 21. Questão 22. Questão 22. A forma pôde poderia ser corretamente substituída por pode, visto que o seu tempo verbal é depreendido pelo contexto do parágrafo em que o acento nela empregado é opcional. Mentira. Errado. O acento é obrigatório. Toda vez que você utilizar a palavra pôde, ou seja, o verbo no passado, você tem de colocar o acento diferencial de timbre. Tem que colocar. Então, o acento é obrigatório. Este acento é obrigatório. Por isso, o item 22 está errado. Item 23. A ausência do acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Ó. Ideias, ela tinha um acento, mas não tem mais. Por quê? Porque o acento do ditongo aberto só fica em monossílabas ou oxítonas. E a palavra é paroxítona. Então, realmente, a ausência do acento agudo está em conformidade com as regras vigentes. Certíssima. Né? O item 23 está correto. Item 24. Em todas as ocorrências de tem, nas linhas tais do texto, é exigido o uso do acento circunflexo para marcar o plural. Perfeito. Se é para marcar plural, tem que ter o acento circunflexo. O acento é obrigatório. Acento diferencial de número, marcando o plural dos verbos ter, vir e seus derivados. Acento circunflexo, marcando o plural. Certíssimo, item 24. Item 25. A palavra prejuízos, ó, prejuízos, é a regra do hiato. Recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Ela não é uma proparoxítona. Então, este item está
errado. Item 26. O emprego do acento gráfico na palavra atrás, ó, atrás, sílaba tônica, então ela é uma oxítona. Entra no grupinho das oxítonas, oxítonas terminadas em as. Justifica-se com base na mesma regra que justifica o emprego do acento gráfico em fiéis. Ó. Fiéis. Não. Fiéis até é oxítona, mas não entra na regra das oxítonas. Não existe oxítona acentuada porque termina em es. É A, E, O em ens. Então essa aqui é a regra do ditongo aberto. Então uma faz parte das oxítonas e outra faz parte da regra do ditongo aberto. Então o item está errado. Ele fala que é a mesma regra. Não, está errado. E o item 27, as palavras idiomática, ó, idiomática, ela é uma proparoxítona. Legal. Construída, construída, é a regra do hiato. E língua, língua, é uma paroxítona que termina em ditongo. Paroxítona, regra 2, ó, língua. São acentuadas em razão da mesma regra ortográfica. O item está completamente errado. Tá legal? Então, nós temos aí o fim do nosso bloco e do nosso assunto, acentuação gráfica. Caso queira entrar em contato lá comigo, pode entrar no meu grupo do Telegram, t.me/professor Pedro Henrique, ou o meu Instagram, que é o @professor Pedro Henrique. Instagram. Tá? E aqui é o grupo do Telegram. Lá eu dou muitas dicas de língua portuguesa. Tá legal? Grande beijo, fique com Deus e até o próximo assunto. Tchau, tchau.